Girando com a notícia 96. A Associação Pestalozzi de Arapiraca prepara uma celebração especial de confraternização e solidariedade com a realização do Chá das Pérolas, marcado para o dia 3 de setembro a partir das 17 horas na Associação Atlética Banco do Brasil. Com o tema 30 anos de história, 100 anos de propósito, o evento celebra as 3 décadas de atuação da Associação Pestalozzi de Arapiraca e faz referência aos 100 anos da presença da obra de Pestalozzi no Brasil. A programação, segundo a presidente Zélia Azevedo, foi pensada para proporcionar aos participantes uma experiência que reúne gastronomia, música, moda e principalmente solidariedade. A renda do chá será destinada à construção de uma área permanente do Bazar da Pestalozzi. O espaço já existe na sede da instituição, porém necessita de ampliação e melhorias. Oswaldo Barbosa. O deputado federal Pedro Zay, do PT de Santa Catarina, líder do partido na Câmara, foi internado após passar mal durante uma reunião do Colégio de Líderes em Brasília. O deputado foi submetido a exames na noite de terça-feira, ontem, no Hospital DF Star, segundo nota da assessoria do parlamentar. O boletim informa que o deputado teve um acidente vascular cerebral, AVC, isquêmico no cérebro esquerdo. A equipe médica não identificou déficit motor nem cognitivo, de acordo com a nota. O deputado segue internado para observação clínica e para realização de exames complementares com evolução estável. Leonardo Costa. Olha, uma aposta simples de Alvorada do Oeste acertou as 6 dezenas do concurso 3043 da Mega Sena, sorteadas nesta terça-feira. O apostador vai receber R$3.077.413,08. Os números sorteados foram 10, 11, 16, 37, 42 e 53. 48 apostas acertaram 5 números e vão levar R$20.836,65 cada. Já 3.746 apostas acertaram 4 números e vão receber R$440,09 cada. Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em 3,5 milhões. O próximo concurso será realizado na quinta-feira. Rose Farias. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão durante uma operação realizada ontem nos municípios de Garanhuns e Tupanatinga, no Agreste, e em Petrolina, no Sertão. A ação apura a prática de corrupção eleitoral relacionada às eleições municipais de 2024. De acordo com a PF, a investigação teve início após a apreensão de R$100 mil em espécie, acondicionados em embalagem lacrada no interior de um veículo abordado durante o período eleitoral de 2024. No automóvel também foram encontrados materiais de propaganda eleitoral. Conforme a polícia, a ação recebeu o nome de Operação Voto Lacrado e faz referência à forma como o dinheiro foi encontrado e à investigação sobre possível comprometimento indevido da liberdade de escolha do eleitor. As diligências buscam apreender aparelhos eletrônicos, documentos, mídias e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. Os fatos investigados podem caracterizar em tese o crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Vitor Hugo. 3 vazamentos de água foram registrados no mesmo ponto no cruzamento das ruas Rui Barbosa com a Posidônio Nunes, no centro de Arapiraca. Quem está no YouTube está acompanhando a partir de agora as imagens, né? A situação chama a atenção pelo grande volume de água desperdiçada que se espalha pelo trecho e permanece sobre a via, causando transtornos para motoristas e pedestres, né? Que circulam diariamente pela região. Além do desperdício de água, o vazamento contínuo pode contribuir para a deterioração do pavimento, aumentando a possibilidade de surgimento de buracos e outros danos na via. A situação reforça a necessidade de uma avaliação e reparo no local para interromper os vazamentos. E um detalhe, né? Aí a gente observa nas imagens, no mesmo local são 3 vazamentos juntos, né? O que acaba
complicando ainda mais essa situação. Eu vou ser sincero a vocês, eu não sei o que realmente a Casal faz, porque todas as ruas que a gente passa hoje em dia em Arapiraca tem pelo menos um vazamento. Eu estou agora também aqui no bairro Primavera, mais precisamente na rua, deixa eu só observar aqui certinho, aqui na rua Francisco Cavalcante, e na minha frente tem mais um vazamento. Então hoje em dia em Arapiraca, pelo menos aí quase todas as ruas que a gente passa, a gente observa um vazamento de água da Casal. Casal, vamos trabalhar, vamos resolver esses problemas, porque o desperdício de água é muito grande. Olha, lá na Paraíba, um homem foi preso, suspeito de alugar carros, adulterar os veículos e depois colocá-los novamente para locação com o objetivo de obter dinheiro. A prisão aconteceu ontem no bairro dos Bancários, lá em João Pessoa. Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime. De acordo com o delegado Roberto Carvalho, o Tiago Lins Barbosa, de 30 anos, ele tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio de Janeiro por outro crime. Ele não seria natural da Paraíba, teria começado a aplicar os golpes envolvendo veículos alugados depois de se mudar para o estado, e a prisão ocorreu por volta de meio-dia de ontem. O homem foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais. E aí, como é que funcionava esse esquema? Segundo a Polícia Civil, o suspeito ele usava tanto a própria identidade quanto documentos de terceiros para alugar carros em locais onde o processo de locação era menos rigoroso. Não foi informado os locais que facilitam esse processo locatório. Após conseguir os veículos, ele circulava normalmente com os carros, posteriormente simulava ter sido vítima de assalto, e aí, conforme as investigações, o suspeito chegou a registrar boletim de ocorrência na Paraíba, relatando supostos roubos. A investigação apontou que os veículos tinham um sistema de rastreamento desativado, e aí os sinais identificadores também adulterados, principalmente as placas. E aí, depois das alterações, os carros eram anunciados novamente para locação em uma plataforma de vendas online, mas foi pego. Olha, a Band está sendo processada pelo goleiro Bruno Fernandes por causa de uma série de reportagens exibidas desde 2022 no programa Melhor da Tarde. O ex-jogador do Flamengo alega perseguição e está pedindo indenização de 4 milhões. De acordo com a Folha de São Paulo, o ex-atleta solicitou nos autos o pagamento de danos morais por violação do direito de imagem. O processo tramita na primeira vara civil da comarca de Cabo Frio, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nos autos, a apresentadora Kátia Fonseca, que saiu da emissora no ano passado, também foi citada como ré. Os documentos justificam que ela fez críticas ao autor, entre as quais uma declaração sobre o pagamento de pensão ao filho Bruninho, fruto de relação rápida com Elisa Samúdio, que foi assassinada em 2010. Abre aspas. Eu fico indignada com a cara de pau dessa criatura. Matou do jeito que matou a Elisa, não quer nem saber da criança, que nesse ponto a gente dá até graças a Deus, porque coitado do menino, não merece ter uma relação com uma criatura ruim dessa. Mas na hora que vão prender, quer fazer acordo, fecha aspas, disparou Kátia Fonseca na ocasião. De acordo com os representantes legais de Bruno Fernandes, as falas causaram problemas ao goleiro, que teve dificuldade em conseguir trabalhos. No processo, os advogados do ex-goleiro do Flamengo tentaram impedir a exibição de novas matérias sobre o assunto e pediram que o Melhor da Tarde não falasse mais o nome de Bruno, mas a juíza Juliana Gonçalves Figueira rejeitou a solicitação. A liberdade de expressão deve ser a regra, somente podendo ser cerceada ante evidente conteúdo de natureza falsa e criminosa, em que pese o tom pejorativo da matéria televisiva, não se verifica que haja risco aos autores à manutenção da publicação, fecha aspas, escreveu antes de completar. Portanto, está aí o goleiro Bruno processando a Bandeirantes e pedindo a indenização no valor de 4 milhões de reais. Ele não se deu bem porque está lá no processo. Isso não foi a Kátia que inventou, nem a Rede Bandeirantes. Pois é. Ninguém inventou isso. Ele é que criou esse problema junto com aqueles colegas que ele tem lá. Né? Exatamente. Está lá no processo. Então, quando não está no processo, normalmente se diz isso
no judiciário. Quando não está no processo, não está no mundo. Agora, está no processo, meu amigo, aí já viu. Pois é. E lá no processo diz que ele é responsável por isso. E aqui na matéria fala que um dos motivos ele estar processando a Band é justamente o comentário feito pela jornalista, que aliás nem fazer quadro mais de funcionários da emissora ela faz. Mas enfim, o processo segue tramitando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na comarca. Foi preso de novo. Lá, exatamente, na comarca de Cabo Frio. Foi preso de novo pelo mesmo motivo. Esse povo, ao invés de ficar quieto, não é? Saiu, vai viver sua vida, vá recomeçar, né? Aprender com o que aconteceu, aprender a lição e fazer tudo de novo, tentar viver uma vida diferente, né? Fazer o bem, sabe? Para ele próprio. É lógico. Para eles próprios, né? Mas, infelizmente, eles ficam querendo ainda debater aquele assunto, que é para as pessoas nunca esquecerem o que eles fizeram. E tem um detalhe, né? Sobre esse assunto, rapidinho. O Bruno alega que quando foi solto, ele não consegue trabalhar. Porque onde ele chega, ou pelo menos foi assim nos últimos clubes que ele tentou jogar, sempre a imagem dele estava associado ao que o nome dele foi envolvido. Então ele alega o seguinte, que na visão dele, eu não estou defendendo aqui o goleiro, ele diz o seguinte, que para a justiça ele tinha cumprido a pena do crime que cometeu e que ele precisava trabalhar e que a única coisa que ele sabia fazer na vida era jogar futebol, mas que infelizmente devido a essa situação ele não estava conseguindo, mas aí foi um problema criado por ele próprio. Lógico. Não foi por ninguém, foi por ele próprio, lamentavelmente, apesar de entender que todo ser humano tem direito a um recomeço. Vem aí, Em Cima da Hora. Olha a informação que acaba de chegar aqui. Indígenas de diversas aldeias interditaram nas primeiras horas desta quarta-feira um trecho da BR-423. É o povoado Maria Bode, que fica entre Delmiro e Água Branca, em protesto contra o marco temporal. A manifestação bloqueia o tráfego na rodovia. Até o momento não há previsão para a liberação da via e motoristas devem redobrar a atenção, se possível buscar outras rotas alternativas. A informação é do jornalista Ítalo Timóteo. Qualquer momento, mais detalhes. Ao completar 34 anos de atuação no fortalecimento do comércio local, o Cindy Lojas Arapiraca iniciou uma mobilização para resgatar a tradição das serestas aqui no município. A iniciativa, que busca reavivar a memória efetiva e musical das décadas de 60 e 70, nasceu durante o jantar comemorativo do aniversário da entidade e já ganhou apoio de empresários e músicos da cidade. O movimento busca preencher uma lacuna cultural, promovendo a integração e a valorização dos talentos locais. Para o presidente do sindicato, Hilton Malta, o resgate das canções nostálgicas atende o desejo de reconexão com os valores artísticos que marcaram época, além de dar visibilidade aos artistas da terra. Para transformar a ideia em ações concretas, o grupo já fez até uma reunião de planejamento para definir a execução de ações itinerantes com participações voluntárias. A ideia é um grupo se reunir para tocar violão e cantar boleros, músicas românticas e nostálgicas, percorrendo a pé alguns pontos da cidade. Antigamente juntava um bando de amigos, alguém tinha um violão e a gente ia até a janela das casas das moças que a gente paquerava para cantar. Depois de um tempo íamos para outra casa. Algumas pessoas não gostavam, mas a maioria recebia a gente muito bem. Conta Maurício Fernandes, um dos seresteiros. O motor de um Boeing 737 pegou fogo momentos depois de decolar na Carolina do Sul. Pássaros teriam colidido com a aeronave em que precisou fazer um pouso de emergência. O detalhe é que um passageiro conseguiu filmar as chamas que saíam da asa esquerda do avião, enquanto eles já sobrevoavam a água. O voo 1760 partiu com destino à Carolina do Norte, com 172 passageiros e 9 tripulantes a bordo. Leonardo Costa. E o parlamento do Líbano aboliu nesta terça-feira a pena de morte e substituiu todas as sentenças de morte existentes
para prisão perpétua, informou o gabinete do presidente do parlamento em comunicado. A medida torna o Líbano o primeiro país do Oriente Médio a abolir formalmente a pena de morte. No ano passado, parlamentares libaneses apresentaram um projeto de lei para abolir a pena capital. O comunicado foi divulgado pelo parlamento nesta terça-feira, mas não foi informado o placar da votação. A União Europeia saudou a decisão e afirmou que o Líbano está dando um exemplo poderoso para os outros países. Rose Farias. O ex-prefeito do Recife, João Campos, do PSB, candidato a governador de Pernambuco, declarou R$2.900.000 em bens à Justiça Eleitoral. Seu candidato a vice, o advogado e economista Carlos Costa, do Republicanos, informou patrimônio de R$3.700.000. Eles são os candidatos a governador e vice com os maiores patrimônios declarados na disputa desse ano. Os dados constam na plataforma Divulga Cande, do Tribunal Superior Eleitoral. Dos 8 candidatos ao governo do estado esse ano, 7 disponibilizaram as informações ao TSE. Apenas Vitor Assis, do PCO, ainda não consta com a candidatura registrada na plataforma. Os demais estão com o status concorrendo na página da Justiça Eleitoral. Os partidos políticos têm até às 7 da noite do dia 15 de agosto para registrar as candidaturas e disponibilizar as informações. Só destacando um fato que foi registrado na capital alagoana, que chamou bastante atenção, foi um homem que foi assassinado com mais de 20 disparos de arma de fogo. Isso aconteceu ontem na região do Vale do Regional, no bairro do Poço, da capital alagoana. Esse crime ocorreu perto de uma creche e testemunhas informaram à polícia que ouviram dezenas de disparos vindo de suspeitos que estavam fugindo da região. A polícia militar encontrou a vítima sem vida no local após esses disparos. A perícia identificou 23 perfurações de entrada e 3 de saída do corpo, atingindo cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pernas, braço e região íntima. Ou seja, quem foi para fazer o serviço, né? Foram recolhidos também 16 estojos de 3 projéteis de calibres 9mm e 380. Já a Polícia Civil investiga a autoria e motivação do homicídio. Isso tem ligação, inclusive, com o crime organizado na região. Mas foi registrado ontem no Vale do Regional, do bairro do Poço, da capital alagoana, onde esse rapaz foi morto com mais de 20 disparos de arma de fogo em Maceió. Todos os dias há informações oriundas por parte do setor de segurança pública, que está atuante na capital alagoana, na grande Maceió, região de Rio Largo, outras cidades, a questão de crimes violentos letais, né? Que acontece praticamente todos os dias. Todos os dias assim, a gente vem repercutindo 1 ou 2 informações sobre essa questão. Agora, claro, a maioria, pode ter certeza, 99,9% ou 100%, quando acontece isso é ligado à questão de briga por tráfico, ou seja, na questão por localidades, a questão de facções, briga entre eles mesmos, mas que respinga na sociedade, que não tem nada a ver, porque traz uma situação de insegurança. Mas todos esses crimes são ligados à questão de crime organizado, exatamente, briga de facções, briga por ponto de drogas ou por locais, né, nesse sentido aí. Então isso tem chamado bastante a atenção. Isso Em tempos de questionamento sobre os direitos das mulheres, do aumento dos casos de feminicídio e de posicionamentos agressivos disfarçados de cuidado, a segunda corrida Basta de Violência, movimento independente apoiado pela Prefeitura de Girau do Ponciano, por meio de ações comunitárias desenvolvidas em parceria com ativistas populares, reuniu diversos girauenses em um percurso esportivo para relembrar e defender o marco na luta por direitos e justiça para as mulheres, os 20 anos da Lei Maria da Penha. A ação, que utiliza o atletismo como ferramenta de interação e conscientização com atividades físicas, premiações e palestras, faz parte da programação da campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização, à memória e à união no combate à violência contra as mulheres. Oswaldo Barbosa. O Parque Estadual Thelma Ortegal, em Abadia de Goiás, foi atingido ontem por um incêndio florestal.
Na área fica o depósito definitivo dos rejeitos radioativos da tragédia com Césio 137, material que emite radiação e que foi responsável pelo maior acidente radiológico do Brasil. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, o incêndio não oferece risco de vazamento do material. Ainda segundo a pasta, o incêndio começou na área externa da unidade de conservação. Ainda de acordo com a secretaria, o episódio provocou danos à vegetação da unidade, mas ainda não há certeza sobre a extensão dos danos. Em relação aos rejeitos do acidente radiológico com o Césio 137 armazenados na região, a secretaria esclarece que o incêndio florestal não atingiu as estruturas de armazenamento e contenção dos rejeitos, ressalta a nota. A pasta reforça que não há, até o momento, qualquer relação entre o incêndio e essas instalações, tampouco risco de decorrente do fogo para o material armazenado. Leonardo Costa. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável na noite desta segunda-feira dentro de um ônibus na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, Tiago Inácio Batista praticou ato de natureza sexual contra um adolescente de 17 anos, enquanto ela dormia durante a viagem. De acordo com a investigação, o abuso foi descoberto após uma passageira perceber a movimentação do homem e alertar a adolescente sobre o que estaria acontecendo. A vítima pediu ajuda ao chegar às proximidades do Parque Piedade, na rua Manuel Vitorino, onde desembarcou e pediu ajuda a agentes da Guarda Municipal. Guardas foram até o interior do coletivo, identificaram o homem apontado pela vítima e policiais civis da 26ª DP também chegaram ao local e participaram da prisão. Segundo a Polícia Civil, os passageiros que estavam no ônibus foram identificados e 2 testemunhas relataram ter presenciado a agressão. A vítima e o homem e as testemunhas foram levados para o 26º DP para análise do depoimento e os demais procedimentos legais. Rose Farias. O concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas foi suspenso por decisão judicial e deverá passar por alterações no edital antes de ser retomado. A medida foi adotada para adequar o certame a exigências legais e corrigir pontos relacionados às regras de participação dos candidatos. De acordo com informações divulgadas, existem 2 questões principais envolvendo o concurso. A primeira é a própria determinação da Justiça, que exige a adequação do edital às normas vigentes. A segunda está relacionada ao limite de idade estabelecido para os participantes. Atualmente, o edital prevê uma exceção ao limite máximo de 30 anos apenas para integrantes do próprio Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. No entanto, a Procuradoria-Geral do Estado recomendou que esse benefício também seja estendido a militares da ativa de outras corporações estaduais, garantindo igualdade de tratamento entre os candidatos. A orientação é que as correções necessárias sejam realizadas enquanto o concurso permanece suspenso. Após a publicação do edital retificado, um novo cronograma deverá ser divulgado para dar continuidade ao certame. Até o momento, não há previsão oficial para a retomada das etapas do concurso. Candidatos inscritos e interessados devem acompanhar os canais oficiais para obter informações sobre as próximas atualizações. Vitor Hugo. E o Motolink da Rádio 96 FM foi acionado até a rua Antônio Marroquim, ali nas proximidades da Escola Epial, também na mesma rua da Escola Pedro Reis, onde um buraco acabou se abrindo, né? Condutores que trafegam por essa via precisam andar alerta ali naquela região, até para não serem surpreendidos e acabar caindo nesse buraco. Mas o detalhe é que moradores da região colocaram galhos de árvores para sinalizar. Quem acompanha as imagens aí através do YouTube está observando, né? É um buraco até por conta do saneamento básico ali da região. É uma boca de lobo, né? Aquela chamada boca de lobo acabou ali perdendo a tampa e aí ficou o buraco aberto e os condutores de motos e carros que trafegam pela região precisam ficarem alertas para poder aí não acabar sendo surpreendidos por danos nos seus veículos ou também até ocasionar acidentes. Portanto, na rua Antônio Marroquim,
logo após ali o Epial, na mesma rua da Escola Pedro de França Reis, o condutor fica alerta. Abraçando nosso amigo Jefferson Pereira, né, que falou aí sobre esse problema. O Motolink da 96 FM foi até o local para averiguar a situação. Jânio Barbosa. Olha só, você vai ver imagens de um acidente que aconteceu agora há pouco, frente ao Partage Arapiraca, ali próximo a Mimbás, naquele cruzamento onde tem inclusive semáforo, a L220, faz parte da duplicação que leva o nome do empresário, o senhor José Alexandre. Houve esse acidente agora há pouco, a gente recebeu imagens aí, inclusive uma mulher caída ao chão. Foi um choque em um micro-ônibus e uma motocicleta. As causas do acidente estão sendo apuradas. O pessoal do SAMU, inclusive, já fez o socorro da vítima, levando para o hospital de emergência. Esse fato é registrado agora há pouco, a gente já recebendo informações precisas sobre isso. Você está observando aí nessas imagens esse acidente, as causas estão sendo apuradas, a vítima já sendo socorrida por uma unidade do SAMU e será levada para o hospital de emergência. Trânsito meio que lento ali na região por conta desse acidente envolvendo o micro-ônibus, exatamente a condutora com esta motocicleta. Você observando aí essas imagens de momento, a gente observando aqui essas informações que a gente recebendo aqui, inclusive quando a gente já estava em deslocamento, a gente já recebeu já essa informação. Acidente já registrado na manhã desta quarta-feira ali naquela região. Quem estiver trafegando, um pouco mais de paciência, o trânsito está lento por conta exatamente desse acidente. O veículo ainda está na via, mas a pessoa que esteve envolvida nesse acidente já está sendo socorrida nesse momento. E uma outra informação que eu trago aqui da Central de Polícia na cidade de Arapiraca. Eu vim até aqui porque chegou uma informação sobre um fato registrado na cidade de Limoeiro de Anadia. A informação que a gente obteve, a gente veio apurar aqui, é que uma pessoa é suspeita de um estelionato envolvendo uma motocicleta que estava sendo anunciada na OLX, em Limoeiro de Anadia, onde 2 homens foram trazidos aqui para a Central de Polícia após uma negociação de motocicleta terminar com suspeita de golpe. Inclusive, esse veículo foi apreendido. Essa negociação envolvendo a venda de uma motocicleta pela internet terminou em suspeita de estelionato na zona rural aqui de Limoeiro de Anadia. De acordo com informações da Polícia Militar que a gente obteve, a guarnição do GPM de Limoeiro de Anadia, que pertence ao 3º BPM, foi acionada após um homem relatar que teria sido vítima de uma possível venda irregular, ou seja, de um golpe envolvendo uma motocicleta. Segundo o relato, o veículo teria sido negociado, mas o proprietário não havia recebido o valor referente à venda. Com isso, a informação era de que a motocicleta estaria no povoado Peleve. Bom, então os policiais foram até o local e encontraram um homem de posse de uma Honda Pop 110 de cor preta. Ele afirmou aos militares que havia adquirido a motocicleta acreditando estar realizando uma compra legítima. Só que, segundo o comprador, ele teria efetuado um pagamento de R$ 5.500 ao suposto vendedor, com quem mantinha o contato por telefone. Então, diante das versões apresentadas e da possibilidade da negociação estar relacionada a um golpe envolvendo o anúncio da venda pela OLX, os dois foram trazidos aqui para a Central de Polícia para devida averiguação. A ocorrência foi registrada como estelionato e a motocicleta ficou apreendida conforme a auto-exibição e apreensão. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Tomem cuidado com essa questão de golpe. Quer comprar uma motocicleta, né? Tá aí alguns sites e redes sociais sendo à venda, você tem que buscar a procedência, ver se é realmente o dono. O cara comprou uma moto que não era do outro, mas olha, a confusão que deu. Veio parar aqui na Central de Polícia, a gente veio receber essa informação e veio apurar esse fato que foi registrado. Oi, 96! A primeira em tudo. Muita música, esportes, informação. Você está na 96,9. A primeira em tudo.